Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos, a vocês que nos assistem. Vamos estar iniciando neste dia de hoje mais um estudo da Palavra do Senhor para a alimentação de nossas almas. Quero saudar você que nos assiste, que já tem nos acompanhado durante este período, este processo que estamos vivendo aí, né, difícil em nosso país. Você que nos acompanha aí, que você possa nesta manhã acompanhar um estudo da Palavra do Senhor. Eu quero iniciar neste momento fazendo a leitura no livro de Tito, capítulo 1, capítulo 2, versículo 11. Abra sua Bíblia, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Esse é um dos textos que ele demonstra, né, que esta graça salvadora de Cristo, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, e essa finalidade é que ela nos educa, ela nos ensina, né, a renegar as paixões mundanas e as impiedades, né, para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, ou seja, para que a nossa realidade, a nossa vivência diante de Deus, ela seja uma vida que dê frutos, né, como Cristo disse. Então, nesta manhã, queria que o nosso irmão Johnny fizesse uma oração. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia no qual estamos aqui diante do Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, que se renova sobre nós todas as manhãs, Pai. Senhor, te agradecemos por este dia, porque é um dia reservado para a adoração do teu santo nome, no qual, Senhor, nós contemplamos a ti como Deus Pai, o nosso Deus Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e que é a nossa maior alegria. Então, te agradecemos, Senhor, pela bênção da salvação concedida nele gratuitamente, Senhor, em nós que nele cremos. E te pedimos, Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. Te agradecemos por cada irmão que nos assiste, cada família aqui representada, por todo o seu povo que está espalhado sobre a face da terra, que mesmo em dias de crise, Senhor, não deixa de te buscar e de pedir socorro a ti, Senhor. Então te agradecemos porque o Senhor governa todas as coisas, é soberano em todas as coisas, e nós em ti confiamos, Pai. Que neste momento agora de escola bíblica dominical, o Senhor possa nos ensinar, de acordo com o tema do estudo, de vivermos no Espírito para a glória de Ti mesmo. Que o Senhor use a vida do nosso pastor Mário, Senhor, que ele continue sendo zeloso com o ensino da Tua palavra, continue sendo fiel, e que nós possamos não só ouvir, mas praticar, Senhor, tudo aquilo que for, Pai, trazido hoje para nós aqui por meio da Tua Escritura, e que o Teu bom Espírito aplique em nossos corações e no nosso dia a dia todo o Teu ensino, Pai, porque nós carecemos de Ti e sem Ti nada podemos fazer, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar cantando um cântico, né, de adoração ao nosso Deus. Queria que você também aí no seu lar cantasse, meditasse nessa letra, tá bom? Deixa eu convidar o nosso irmão Johnny para nos ajudar. Ele vai cantar dali mesmo. Tá bom.
Jesus em sua presença. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando tua face e rendemos-nos a ti. A sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só pra te adorar. só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Vamos neste momento então estar ouvindo parte da palavra de Deus com o nosso pastor, reverendo Mário. Mais uma vez, queridos, estamos juntos, mesmo distantes, para estudarmos a palavra de Deus. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao estudo da palavra do Senhor nesta noite, ou desta manhã, desculpe, uma vida no Espírito. Muito bem, eu quero começar com uma citação de um servo de Deus chamado Cirilo,
foi bispo lá em Jerusalém, no ano de 315 até 386 ele viveu. Ele diz assim: a graça do Espírito é verdadeiramente necessária para tratar do Espírito Santo. Não a fim de que possamos falar dele como corresponde, porque isso é impossível, senão para que possamos atravessar esse tema sem perigo, dizendo o que está contido na Divina Escritura. A palavra do nosso irmão Cirilo, então. A nossa questão hoje de manhã é a seguinte: muitos irmãos têm uma preocupação com a questão de ser batizado com o Espírito Santo, né? E que existem algumas evidências desse batismo com o Espírito Santo, e uma delas seria então o fato de falar em línguas. Mas nós não vamos abordar este tema, né, hoje, de falar em línguas, mas eu quero conversar com os irmãos quais são de fato as características que nós devemos olhar, buscar na palavra de Deus, que demonstram que você realmente tem esse batismo com o Espírito Santo, não é? Porque a palavra de Deus nos ensina que existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo, não é? Uma vez que todos nós já fomos batizados no Espírito Santo e selados com Ele no momento em que cremos. É isso que diz a palavra de Deus, não é? Mas isso fica para um outro estudo. Mas quais seriam essas evidências que demonstram que você tem o Espírito Santo? Então vamos lá. A habitação do Espírito em nós é frequentemente identificada como uma manifestação sobrenatural e extravagante, né? Se a pessoa não rola, não ri, não cai no espírito, não faz estripulia, parece que, né, se não tem esse tipo de manifestação, a pessoa não tem o Espírito Santo. Todavia, a palavra nos ensina que a presença do Espírito em nossa vida tem um sentido eminentemente prático e visível. Isto é, não por seu aparato simplesmente externo, ou seja, manifestação externa, mas por nossa perseverança em fazer a vontade de Deus, em seguir os valores eternos registrados nas Escrituras, confessando a Cristo verbal e vivencialmente, como o Senhor de nossa vida assim o exige. O apóstolo Paulo, falando a esse respeito, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 3, ele diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. E você sabe que a palavra anátema quer dizer maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você não confessa o senhorio do Senhor Jesus Cristo na sua vida, a não ser pelo Espírito Santo. Então, essa história de que uns têm Espírito Santo, crentes, né? Uns crentes que têm Espírito Santo, outros não têm Espírito Santo, isso não condiz com a palavra de Deus. Se o Senhor Jesus, Ele é Senhor da sua vida, de fato você tem Espírito Santo, porque você não pode dizer que Ele é seu Senhor sem o Espírito Santo. Vejamos agora de forma didática como a presença do Espírito se torna, então, evidente em nós. Primeiro, através de um testemunho eficiente. O Espírito nos capacita a testemunhar a Cristo de forma fiel e com poder.
Foi isso que o Senhor Jesus falou. Você abre a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso de número 8. Você tem lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dessa maneira, a igreja não se assombra diante dos obstáculos que muitas vezes tentam fazê-la calar ou mesmo desanimar. Nem o coronavírus, não tem jeito. Ela vai no poder e sabedoria do Espírito, cumprindo a sua missão imperativa e incondicional de testemunha de Cristo. A igreja, conforme eu tenho insistido aqui na igreja, não pode deixar de dar testemunho, visto que ela não pode fugir à vocação do seu próprio ser. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja, somos levados sob a direção do Espírito, de forma irresistível, a testemunhar sobre a realidade de Cristo e do poder da sua graça. Então veja, a questão aqui é simples, irmãos. Se você não testemunha a respeito do Senhor Jesus Cristo, é evidência que você não tem o Espírito Santo, ou seja, você ainda não é convertido. Porque essa é a nossa, ou esse é o nosso chamado. Se eu não falo de Cristo, do que eu estou falando? Aliás, nós cantávamos um cântico aqui já há algum tempo, que dizia assim, né? Falemos de Cristo. Ele é o nosso Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Essa é a nossa obrigação. Muito mais que obrigação, é o nosso prazer, tem que ser o nosso deleite. Falar a respeito de Jesus Cristo. Nós falamos de coronavírus, nós falamos de futebol, nós falamos de uma série de coisas, mas a gente não sabe o que falar de Cristo. Como é que você prega o Evangelho? Como é que você fala para as pessoas a respeito de Cristo? Não é? Somente por meio do Espírito Santo, que nos capacita a ser testemunha do Senhor Jesus. Uma outra característica é o andar no Espírito. O Espírito da vida conduz-nos à vida e paz. Andar no Espírito significa agir, decidir, planejar e viver sob a direção e controle do Espírito de Cristo, conforme a nossa condição de filhos da luz. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vamos lá, se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 8, o apóstolo Paulo diz assim, ó, pois outrora erais trevas, ou seja, nós andávamos nas trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Ou seja, andar no Espírito é então ir, decidir, planejar e viver sob a direção do Espírito. Nesse novo contexto de vida, encontramos no Espírito a capacitação para cumprirmos a lei. A lei nos manda cumprir seus preceitos. O Espírito nos leva a fazê-lo com o coração alegre, libertando-nos assim do domínio do pecado e da morte. Veja bem, quando ele fala aqui em lei, não é especificamente, ou não são os 10 mandamentos especificamente, mas é toda a lei de Deus, que está nas Escrituras, tudo, né? É aquilo que nós devemos fazer. A comparação aqui é assim,
lá no Antigo Testamento, a lei obrigava as pessoas de fora para dentro. Então as pessoas precisavam cumprir a lei por causa de uma obrigação de fazer. Hoje, a situação é o contrário. A lei está no nosso coração, ou seja, a palavra de Deus está no nosso coração e ela age de dentro para fora, de modo que nós nos alegramos em viver aquilo que o Senhor prescreve para cada um de nós por meio da sua palavra. A lei revela o nosso pecado. O Espírito demonstra a graça através da nossa obediência. Portanto, andar no Espírito é viver não a revelia da lei. Antes é caminhar em harmonia com a lei de Deus, que é a lei da liberdade. É justamente isto a vitória, então, sobre o pecado. Estar no Espírito significa estar na esfera do reino libertador de Deus, que é mediado pelo Espírito. A figura bíblica do andar é significativa, pois aponta para a nossa realidade diária de caminhar, nos deparando com novas e desafiadoras situações, para as quais o Espírito nos conduzirá de forma segura, conforme as Escrituras. A vida no Espírito é, portanto, uma aventura integral na qual descobrimos diariamente a riqueza da palavra e a sua perenidade para cada e nova circunstância de toda a nossa existência. Se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo, vamos lá olhar o Salmo 119. Salmo 119. Todo mundo conhece esse texto, não é? De forma decorada, não é? Mas ele tem que ser uma realidade na nossa vida, não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É assim que eu devo andar. Andar no Espírito aponta para um novo itinerário. Ou seja, antes eu andava para um lado, para satisfazer a minha carne, para ser escravo do pecado. Agora eu tenho um novo itinerário. E esse caminho, esse itinerário é por meio da palavra de Deus. Então vamos lá. Andar no Espírito aponta para um novo itinerário e também para uma nova qualidade de vida. A palavra de Deus é o livro que regulamenta os princípios desse caminhar. O Espírito não nos dirige à parte da palavra. Por isso que a gente tem insistido aqui nessas lives que temos feito, como eu insisto aqui na igreja, diariamente, que você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa se apropriar dos seus ensinos, né? Para ser mais contextualizado, né? Como diz o pessoal por aí, né? Você precisa tomar posse, né? Aí ele quer tomar posse de um monte de coisa, mas não quer tomar posse da palavra de Deus. Você precisa aprender, então, a palavra de Deus. Uma outra característica desta vida no Espírito é encher-nos do Espírito. Encher-nos do Espírito. Volte lá para Efésios, capítulo 5. Verso de número 18, que é um texto também muito conhecido, né? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O enchimento do Espírito é essencial à genuína qualidade cristã em nossa vida. Por sua vez, o conhecimento da vontade de Deus é responsabilizadora. Conforme
já comentamos aqui em outros estudos aqui na igreja, o fato da vontade de Deus estar revelada nas Escrituras não quer dizer que a Bíblia seja um manual cheio de regrinhas para a nossa vida, através da qual possamos encontrar sempre uma regra explícita para a nossa situação específica. Assim, nós estamos passando agora esse problema da pandemia. Fique em casa ou não fique em casa? Aí eu vou lá procurar na Escritura para dizer se tem a pandemia, se eu posso ficar ou não em casa. Se eu tomo ou não tomo medicamento. Se eu compro esse carro ou não compro. Não, a Bíblia não se presta a isso, meus irmãos. Algumas pessoas acham que a Bíblia é desse jeito. Tem uma pessoa que, lá na faculdade onde eu dou aula, e ela chegou para mim um dia e disse assim, pastor, né, que às vezes o pessoal lá até confunde, né? Uma hora me chama de professor, outra hora me chama de pastor, né? Então, assim, pastor, tira uma palavra aí da Bíblia para mim. Né? Aí eu falei para ela assim, minha irmã, a Bíblia diz que eu não posso nem tirar, nem acrescentar nada da Bíblia. Como assim tira uma palavra? Por quê? Porque ela queria alguma coisa, alguma palavra para uma situação momentânea que ela estava passando. Não é desse jeito, né? Eu tenho dito aqui para os irmãos que é mais ou menos o seguinte, né? Alguns tratam a Bíblia como aquela pessoa que é o operador do realejo, né? Que é uma coisa antiga, que eu acho que a gente nem consegue, acho que não vê mais isso na cidade, mas antigamente ia muito, né? O camarada fica tocando o realejo lá que parece uma sanfona, né? E tem lá um periquito, lá um papagaio, que vai lá e tira um dizer para você naquele dia. E tem gente que usa a Bíblia desse jeito, né? Aquela caixinha de promessa. Só falta o realejo e o periquito, né? Para ir lá tirar um papelzinho e dar para a pessoa para dizer, ó, aquele dia lá é isso aqui. Não é assim. Você precisa estudar a palavra de Deus para você ser guiado por ela. Como temos visto, sendo a fonte e norma de todo conhecimento e práticas cristãs, nos apresenta os princípios de Deus que se adequam a todas as nossas necessidades em quaisquer épocas e circunstâncias. Todavia, a Bíblia não é um livro mágico, através do qual exercitamos a nossa sorte espiritual, abrindo-a ao acaso e procurando saber qual a vontade de Deus para a nossa vida em determinada situação, mediante o texto que o nosso dedo, que chama de sensor espiritual, possa apontar. Sem dúvida, precisamos conhecer a vontade de Deus. Né? Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4, você vai ver o seguinte, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pronto, Deus está dizendo o que você precisa fazer. Ele não deixa disso, não faz aquilo, não coma isso. Se você estudar a palavra de Deus, você vai saber. Sem dúvida, precisamos então conhecer a vontade de Deus, mas isto fazemos lendo, meditando na sua palavra, fazendo com discernimento, com entendimento. Deus nos deu um cérebro para pensar, para inquirir, perguntar, raciocinar. Nós não somos o Bob Esponja, né? Recebe tudo e acha que é tudo igual, tudo a mesma coisa. Não é, irmão. Você precisa aprender. Vamos lá. É isso que Paulo recomenda à igreja de Éfeso. Ele diz assim, em Efésios 5, de 15 a 17, né? Ele diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Veja, olha as coisas que ele diz aqui, olha.
prudência, sabedoria, aprendendo a remir o tempo, não nos tornando insensatos, gente que não tem senso, né? Falta de senso, né? Paulo estimula a igreja a usar positivamente a sua capacidade de raciocínio, a fim de compreender a vontade de Deus, de aplicar à sua existência os ensinamentos de Deus. Negativamente considerando, podemos dizer que o mesmo princípio de discernimento deve ser aplicado às mensagens que ouvimos com frequência a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Ela vai assim, tá vendo? Deus me revelou que quer que você... Não existe isso, irmão. Não existe isso. Como eu já disse aqui, Deus não usa mais este tipo de método. Isto era um método didático que Deus usou lá no passado. Hoje nós temos a sua palavra e precisamos estudar. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, né, torna a repetir, né? Isso sempre volta à questão, quando nós falamos da vontade de Deus, né? A carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje ele tem falado pela palavra do Filho. Então, Deus não faz mais esse tipo de revelação. Não é que Deus não possa fazer. Ele pode. Mas ele vai fazer? Não, porque ele está dizendo na sua palavra que isso ele fez lá no passado. Hoje, se você quiser saber qual é a vontade dele, você precisa estudar a Bíblia. É isso que ele está dizendo. A nossa mente não é um acessório descartável de nossa existência, a qual deixamos em casa quando vamos à igreja. Lemos livros, ouvimos mensagens ou simplesmente conversamos sobre os aspectos da vida cristã. Deus criou o homem completo, a fim de que ele possa, com o auxílio do Espírito Santo, usar todos os recursos que ele lhe deu. Parece-me que, a despeito de todo o nosso zelo, o que nos tem faltado é o entendimento. Eu tenho dito aqui na igreja, pelo que eu tenho visto e conversado, né, com outras pessoas, né, de outras denominações, né, o problema maior que eu vejo que os crentes têm hoje é transferir o ensinamento que existe na palavra de Deus para o seu viver diário. Como é que eu aplico isto? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o texto. Se eu não entender o texto, eu não consigo aplicar na minha vida. Então, você precisa, mais uma vez, precisa estudar. O mesmo conhecimento acurado que também faltar aos judeus. Os judeus eram assim também. Por isso que Jesus critica lá os fariseus, né, os doutores da lei, que mandavam as pessoas lá fazer coisa que eles mesmos não podiam fazer, mas não estava lá. O tipo de leitura, de entendimento da lei era completamente outro. O zelo é algo extremamente importante quando acompanhado de entendimento e de motivação correta. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Verso de número 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantaja-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de dos meus pais. Ou seja, zelo é bom. Você ser zeloso, ou seja, ter o cuidado de cumprir tudo quanto na lei está escrito. Mas eu preciso fazer isso com entendimento. Vou dar um exemplo que o Senhor Jesus deu aos fariseus. Ele diz assim, olha,
na vossa lei está escrito, não matará. Aí o judeu já pensou o seguinte, bom, eu matei na minha vida, então eu estou livre da lei, porque eu não mato. Mas Jesus diz para ele, todo aquele que falar o quê? Contra o seu irmão, já matou. Ou seja, o entendimento não é a letra fria da lei, você precisa ampliar esse entendimento. E Jesus fez isso durante o ministério. É por isso que a gente precisa acompanhar as coisas, então, na palavra de Deus. Paulo diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo, está falando dos judeus, eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Não sabiam. Foi a mesma coisa que Jesus explicou para a mulher samaritana lá no poço. Ela adorava sem entendimento. Ela adorava sem conhecer. Não dá para você adorar sem conhecer. O nosso desejo de servir a Deus não nos deve tornar presas fáceis de qualquer ensinamento ou doutrina. Principalmente doutrina de homem, né? Você não corta o cabelo, não pinta não sei o quê, não usa calça, não come isso, não bebe aquilo. Tem uma pergunta lá? Vamos lá, irmãos. A pergunta é assim, no sentido salvífico, muitas pessoas crentes acreditam que são as obras delas que as salvam. Existe uma diferença entre as nossas obras e a obra de Cristo? Como eu devo entender esse aspecto entre santificação e salvação? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Espera só um pouquinho. Tem um monte de coisa aí junto. Vou repetir. Né? Repita. No sentido salvífico, muitos crentes acreditam que são as obras deles que salvam. Ou seja, a linha cristã que pensa que é a obra dele que vai, né, enfim, consumar. Sim. E qual que seria, nesse sentido, a diferença entre as obras dessas pessoas e as obras de Cristo, relacionada a esse aspecto de santificação e salvação? Obra salvífica e obras de santidade, né, no caso. Então vamos separar algumas coisas aí dentro da sua pergunta. Primeira coisa assim, a obra de Cristo é o cumprimento da vontade de Deus de maneira que nós não podíamos cumprir. Ou seja, eu não posso, por meio das minhas obras, prover a minha salvação. Por quê? Porque elas não têm valor diante de Deus. Porque, como já disse aqui em outro estudo, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não produz nenhum benefício diante de Deus. Então, o que acontece? Como nós não pudemos, por incapacidade nossa, cumprir perfeitamente a vontade de Deus, precisou Cristo vir cumprir no meu lugar e morrer lá na cruz do Calvário. Então, a obra de Cristo é o cumprimento integral da vontade de Deus. E é por meio dele, então, que eu tenho acesso à salvação. Agora, a outra diferença, então, quando falamos de nós, existem, então, dois tipos de pessoas, né? Existem aqueles que são crentes, que são salvos, e existem aqueles que não são salvos, né? Esse que não é salvo, ele pode fazer boa obra como faz, mas isso não o leva à presença de Deus para dizer, olha, eu fiz isso aqui de bonzinho e mereço ser salvo por causa disso. Aliás, eu já usei aqui na igreja um exercício que reflete bem isso, né? Por exemplo, vamos dizer assim, que você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo e tal, mas você é uma pessoa boa, que você não faz mal para ninguém, né, ajuda as pessoas e tal, mas você é pecador, e todos nós somos pecadores, né? Então vamos dizer assim, vamos dizer que você é uma pessoa tão boa, mas tão boa que você comete 3 pecados por dia.
Então vamos fazer uma continha. Um mês tem quantos dias? 30. 30 vezes 3, 90. Vamos arredondar a conta aí para 100, para a conta ficar mais fácil. Um ano tem 12 meses. Vezes 100, 1.200. A nossa vida chega aí a 70, 80 anos. 1.200 vezes 80, faça a conta aí. Aí você quer chegar diante de Deus com esse mundaréu de pecado e dizer, olha, eu fui bonzinho? Mereço a salvação? Não merece nada. A diferença entre o gentio ou ímpio, que a Bíblia trata, né, e nós que somos salvos, é que eles procuram fazer boas obras para conseguir a salvação. E nós fazemos boas obras porque já somos salvos. O apóstolo Paulo diz que nós somos preparados de antemão, ou seja, antecipadamente, para as boas obras. E quando eu não faço, nisso eu estou pecando. Não sei se eu respondi a pergunta do... Quem que é? Tem o nome da pessoa? Ah, do Douglas. Né? O Douglas fez a pergunta. Obrigado, viu, Douglas? Vamos lá. Então, o nosso desejo de servir a Deus não nos deve tornar presas fáceis de qualquer ensinamento ou doutrina. Eu preciso olhar na palavra de Deus. Precisamos certificar-nos se aquilo que é nos transmitido procede ou não de Deus. E isso está lá na sua palavra. Não tem outro jeito de eu fazer. Para este exame, temos as Escrituras Sagradas como fonte de todo o conhecimento revelado a respeito de Deus e do que Ele deseja de nós. Que a nobre igreja de Bereia procedeu ao ouvir Paulo e Silas, que aqueles irmãos tenham recebido a palavra com avidez. Isto não os impediu de examinar as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato desse jeito. É só você abrir a sua Bíblia em Atos 17, 11. Então, assim, irmão, você não deve engolir tudo. Olha na Bíblia. Vá procurar a resposta. Não se deixe enganar. E está cheio de gente que quer desse jeito. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui no outro estudo. Mas é assim, ó. Tem uma determinada igreja por aí que o seu líder, olha, a partir de hoje, você precisa dar o seu dízimo, sendo 10% para Deus, 10% para Jesus, 10% para o Espírito Santo. Porque como Deus é um, mas é trino, você para cada um deles. E tem pessoa que vai. Tem pessoa que acredita nisso. Que faz, porque ela é enganada, porque ela não conhece. Igual você abre a Bíblia, onde está escrito isso? Nós temos assim, olha, 10% de tudo quanto você recebe. Não diz que é 30%. Diz que é 10%. E as pessoas vão atrás dessas coisas para obter algum tipo de vantagem diante de Deus. Não pode. A gente não pode admitir esse tipo de coisa, gente. A gente tem cabeça para pensar. Olha a Bíblia. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Sim, tem uma aqui, pastor. Lucas. Oba, Lucas. Viver no Espírito é ter liberdade em Cristo e em sua palavra. Porém, há pessoas que estão em determinadas igrejas e vivem sob o jugo intenso do legalismo religioso. É correto afirmar que esses que estão vivendo
não têm liberdade plena no Espírito Santo? A gente precisa tomar cuidado, Lucas, com a liberdade. Liberdade não quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa, né? Porque eu só posso fazer aquilo que a palavra de Deus me orienta. Por causa dessa interpretação, né? Essa equivocada do texto de ver a liberdade no Espírito, é que eu tenho escola de samba evangélica no carnaval, tenho na festa junina, coisas que tais dentro das igrejas. Eu não tenho essa liberdade. A minha liberdade é agir de acordo com a palavra de Deus, não é? E mais uma vez eu friso aqui para você, Lucas. O problema não são as que as pessoas vão até lá, nessas igrejas, de bom grado, de coração aberto. Como elas não conhecem a palavra de Deus, e é o fulano de tal, o expert de não sei o que está falando, a pessoa acredita, né? Aquele chama de profeta, de patriarca, tem gente lá que é maior que Abraão, maior que José, maior de Moisés, né? Daqui a pouquinho vai ter um aí que é maior que Jesus, né? E assim por diante. Então, essas pessoas, elas precisam ser orientadas por mim, por você com essa palavra. De que forma? Lucas, Deus abençoe. Outra pergunta. Mesmo sendo salva, né, eu acho que do contexto aí do estudo, mesmo uma pessoa tendo o Espírito Santo, ela pode ser ansiosa? Veja, a gente precisa entender um pouquinho a respeito da palavra, né, ansiedade. A ansiedade pode ser tão boa quanto má. Depende do uso que você faz. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, em uma de suas cartas, né, ele diz assim, olha, eu estou ansioso em encontrar-vos. Aí eu posso dizer que o apóstolo Paulo está errado, que é pecado? Não é. Não é não. A ansiedade, ela não pode dominar o seu coração. Porque nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus ensinou, que quem por mais ansioso que esteja, pode aumentar um covo da sua altura, aumentar o fio de cabelo. Gostaria eu de poder fazer isso, né? Mas não posso, não é? Não dá. Então, é assim, eu preciso aprender a viver de acordo com a palavra de Deus. Porque senão eu começo a invalidar uma série de coisas. O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Então, aí eu preciso trocar assim, né? Às vezes a gente confunde preocupação com ansiedade. Eu posso ficar preocupado. Eu perco o emprego, eu vou ficar preocupado porque eu tenho coisa para pagar e tal, não sei o quê, tenho a minha família para sustentar. Mas não passa disso. Por quê? Porque eu tenho a certeza absoluta que o Deus que eu creio e que cuida de mim, vai providenciar as coisas que eu necessito. Porque o de Deus é ser um Deus providente. É aquele que providencia as coisas que nós necessitamos. Tá bom? Vamos lá, uma outra pergunta. Quais são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Então, dá uma olhadinha na carta aos Gálatas, né? Tá tudo registradinho, lá bonitinho, que é para a gente poder seguir exatamente aquilo que o Senhor nos ensina, né? Ele faz até a comparação entre as obras da carne e as obras a obra do Espírito, né? É importante ressaltar que o texto lá diz assim, as obras da carne e a obra do Espírito. O Espírito faz uma obra em nós que se espalha em diversas outras, né? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É só você ler.
lá na carta aos Gálatas, tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Uma pergunta. Tem um texto de 1 Coríntios 12 que diz assim, né? Falando dos dons do Espírito, né? Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e outra capacidade para interpretá-las. O crente que possui o Espírito Santo, ele sabe, ele por meio do Espírito tem o discernimento do certo e do errado. Mas não se encaixa nesse dom do discernimento de espírito, isso é algo diferente de uma capacidade que todo crente tem de discernir o certo do errado? Então, qual seria essa diferença entre esse dom em específico, o discernimento de espíritos, e a capacidade de todo cristão de discernir, no caso, o que é verdadeiro e o que não é, por meio da palavra de Deus? Então, tendo que esse discernimento do espírito é a questão de você falar dizendo que está baseado no Espírito Santo, ou seja, né, vem trazer a palavra do Espírito, e na realidade não é. Então, como é que eu vou ver essa diferença? Como é que eu analiso isso? Né? Fazendo como os crentes da igreja de Bereia. Você pega a palavra que foi dita, e eu vou olhar lá na palavra de Deus, para ver se aquilo que foi dito é aquilo mesmo. Isso é discernir. Eu preciso fazer isso com entendimento. Eu só não dei a referência lá para o nosso irmão que fez a pergunta anterior, né? Então, Gálatas 5, né? De 18 até o verso 26. Né? Você vai lendo lá que está tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá. O problema é que o tempo já está acabando e nem começou o estudo ainda, né? Jesus Cristo afirma que aquele que deseja fazer a vontade de Deus deve examinar a doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Deus, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus. Veja o que diz lá João 7,17. Já na década de 60, do primeiro século, encontramos em Colossos vestígios de uma heresia que tentava fundir a simplicidade do Evangelho com especulações filosóficas, caracterizadas por práticas ascéticas, estando estes ensinamentos a prejudicar a igreja. Só você verificar isso na carta de Paulo, então, aos Colossenses, capítulo 2, verso 8, 16, 18, 20, 21. Paulo, acompanhado por Timóteo e Epáfras, escreve aos Colossenses, mostrando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Então veja, vou pegar um exemplo do que acontece conosco aqui hoje. Você tem a Bíblia e nós vivemos aqui o Novo Testamento. Eu não estou dizendo que é para tirar o Velho Testamento. Eu preciso saber o que mudou de lá para cá. Não é? Nós estamos aqui no Novo Testamento. Qual é a importância de você trazer para a igreja apostólica a Arca da Aliança? Eu não estou dizendo que a Arca da Aliança não tem importância. Ela vai ter importância lá na frente, depois. Não é? Não agora. Chofar. Para que eu preciso tocar chofar na igreja? Para que eu preciso de menorá? Para que eu preciso de candelabro? Para o que é que eu preciso destas coisas? Tem um monte de igreja hoje obrigando os irmãos a essas coisas. Embora sejam itens utilizados lá na antiga aliança, hoje se transformam em adoração dentro da igreja. Depois reclama dos católicos que adoram santo, a adoração é a mesma. Não muda. Nós precisamos ter discernimento, irmãos. Julgar a palavra que está sendo dito. Essas coisas, nos diz o apóstolo Paulo,
eram sinal e sombra do que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso não tem mais utilidade para nós hoje. Por quê? Eles, lá atrás, figuradamente, né? Eles precisavam de alguém intercedendo por eles, precisavam de símbolos pelos quais Deus tratava com eles. Hoje nós tratamos diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos Cristo, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos destas coisas. Mas toda vez a igreja é envolvida numa série de questões que são adicionadas ao simples evangelho de Deus, que não serve para nós. Não é? Eu quero convidar você para continuar conosco no próximo domingo, porque tem muita coisa aqui para a gente ver a respeito da vida do Espírito. Não é? Creia você, né, em falar em língua e tal. A minha preocupação é, primeira, que esta coisa não é desse jeito que se ensina. A gente pode fazer depois um estudo novamente a respeito disso. Mas a minha preocupação, como pastor, é que você viva as características de uma vida no Espírito baseado na palavra de Deus. Nós vimos algumas características só. Tem muitas outras para a gente ver. Tá bom? Hoje à noite, às 19 horas, nós temos também o nosso culto solene. Né? Estará conosco pregando o nosso irmão Felipe. Então, nos acompanhe também a partir das 19 horas. Na terça-feira, nós vamos continuar o estudo que nós começamos e não deu para a gente terminar. Não é? Então, você que não assistiu, nos acompanhe na terça-feira a partir das 20 horas. Você que já assistiu, também nos acompanhe, continue, né? Continue fazendo perguntas e mandando perguntas no site da igreja, que nós assim responderemos. Né? Tenham todos um bom dia na presença do Senhor, porque hoje é o dia especialmente reservado para a sua adoração e para o seu louvor. Preparemos-nos então, no decorrer do dia, para participar do culto solene. Né? Porque tem muitas pessoas que eu já ouvi dizer assim, eu fui à igreja hoje e saí da mesma forma que eu entrei, sem nada. É lógico, você não se preparou. Né? Você tem que se preparar para a adoração. Né? Não é terminar de almoçar, ficar assistindo televisão, assim, não é? Essas outras coisas. Né? É se preparar, porque hoje é dia de adoração ao Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um bom almoço e que tenhamos uma boa adoração logo mais à tarde. Amém.